Alô galera, tudo bem com vocês? Passando aqui para mais um vídeo de apologética católica. Vou fazer esse vídeo em defesa da nossa fé católica, né? Eu vou fazer refutando uma argumentação das testemunhas de Jeová sobre a questão do fim dos tempos e como se dará o reino de Deus. Qual é o texto bíblico que é usado, né? Qual é a interpretação desse texto? Eu sei que muita gente não gosta, minha gente, de quando a gente fala refutar alguma doutrina herética de alguma comunidade evangélica ou outra seita qualquer aí. Mas é necessário, minha gente. A gente não está brigando, a gente está aqui entrando em um conflito argumentativo para que desse conflito argumentativo as pessoas tirem as suas ideias, escutem a verdade e saiam do erro. Muitos vão odiar um vídeo assim, outros que estão indecisos na nossa fé católica, os meus vídeos é direcionados para você católico, estão indecisos na nossa fé, vai estudar mais a fundo e vai permanecer na fé. Porque muitos ficam, para que mexer, para que falar nisso, para que falar naquilo, minha gente, você aí que fala isso. Você vai chegar o dia de você olhar para dentro da sua família, você católico, você católica, querer que o seu marido, seu filho ou sua esposa vá à Santa Missa, vá a um terço, e ele vai dizer ao contrário, eu vou ao culto. E aí? Por causa que você não estudou a fé, por causa que você não falava de Jesus da maneira correta dentro da sua casa, não é verdade? Vamos se conscientizar com este detalhe. Eu, passando na praça da minha cidade, aqui onde eu moro, em Esperança, eu encontrei duas sentinelas que fazem esse trabalho de evangelização da Testemunha de Jeová. E eu conversando com elas de uma maneira respeitosa, elas tentando me doutrinar, falando como era a palavra de Deus, como era o entendimento que eles achavam. E eu escutando e fazia algumas perguntas, poucas, mas fiz, né? Eu disse a elas, eu sou católico, mas eu gosto de estudar as doutrinas. E elas começaram a me passar alguma coisa da doutrina deles. E eu peguei para mim um estudo, elas me deram um estudo deles, como que se daria o reino de Deus, né? Como se começaria isso, e eu comecei a estudar esse estudo, né? É claro que nem todo mundo, minha gente, pode entrar em argumentação. É bom a gente deixar bem claro, com pessoas de outras religiões. Por quê? Porque muitas vezes a sua fé não está solidificada nos sacramentos e nem no que a igreja ensina. Portanto, é um perigo. Ah, você está querendo se gloriar, João Batista, porque você fez isso? Não. Eu estou querendo dizer que a pessoa tem que ter preparada para escutar o, o, o nosso irmão. Escutar, não fazer o que ele tá pedindo, mas escutar, não é verdade? Vamos entender qual a base bíblica que eles trazem para que o reino de Deus esteja entre nós, para que esse reino venha. Eles usam o texto de Lucas, capítulo 21. Vamos entender de fato de quem Jesus estava falando e Lucas traz para nós. Qual foi o público que o nosso Senhor Jesus estava falando? Vamos entender que no versículo 31 eles colocam: vocês também, quando virem acontecer essas coisas, fiquem sabendo que o reino de Deus está perto. Aí é a finalidade do o texto básico que eles usam, né? Aí eles colocam várias passagens, né? Colocam Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo do 6 ao 7. Colocam Lucas 21, versículo do 10 ao 11, que Jesus está falando daquelas situações de guerra, de rumores de guerras. Vamos entender de quem Jesus estava falando? Logo no versículo, é bom a gente ler os evangelhos de uma maneira contemplativa, que a gente está contemplando o evangelho meditando. Vamos ver no versículo 20 do capítulo 21 de quem Jesus estava falando. Meu vídeo tá ficando meio escuro, galera, mas é modo local aqui que eu tô gravando, tá bom? Mas o importante aqui é o conteúdo, tá certo? Quando Jesus fala no versículo 20, quando vocês virem Jerusalém cercada de acampamentos, fiquem sabendo.
que a destruição dela está próxima. Então, os que estiverem na Judéia devem fugir para as montanhas. Os que estiverem no meio da cidade devem afastar-se. Os que estiverem no campo, não entrem na cidade. Jesus está dando o direcionamento para Jerusalém. Para o judeu, quem estudou um pouquinho a patrística, o judeu daquela época, quando caísse o templo, para eles caía o mundo. O mundo se acabava para o judeu, né? A gente vamos entender que teve os sinais no sol. Aonde é que teve os sinais no sol, né? No versículo 25, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra as nações cairão de desespero, apavoradas com o barulho do mar e das ondas. Vamos entender que esse sinal ocorreu, capítulo 27 de São Mateus, versículo 45, quando Jesus foi crucificado, na hora que ele estava entregando o seu espírito ao Pai, houve o grande sinal, a terra escureceu, não é verdade? Houve sinais. Reparem também como terminou o capítulo, né? Reparem como terminou. Reparem para quem Jesus estava profetizando. Olha só como eles interpretam a Sagrada Escritura de uma maneira incorreta. Olha o versículo 31, como eles falam no capítulo 21 de São Lucas. Vocês também, quando virem acontecer essas coisas, fiquem sabendo que o reino de Deus está perto. Eu garanto a vocês, tudo isso vai acontecer antes que passe esta geração, como fala o Fábio, pacata. Reparem só, antes que passem esta geração, quando foi no ano 70 após Cristo, aconteceu a destruição de Jerusalém e a queda do templo, que foi organizada aquela excursão militar pelo general Tito do Império Romano. Prestem atenção, o texto final do capítulo resume todo o capítulo. Eu garanto a vocês, tudo isso vai acontecer antes que se passe esta geração. Minha gente, é bem claro que o entendimento deles é diferente, muito diferente do nosso. Aqui no estudo eles colocam que começou o reino de Deus na guerra de 1914. Uma guerra que eles falam que foi universal, mas não, foi uma guerra ali no continente europeu, não foi nada de universal. Teve tremores de terra, de lá para cá teve. Assim como teve em Jerusalém, quando Nosso Senhor Jesus Cristo foi crucificado, que o véu do santuário rasgou-se de alto a baixo. Vamos entender para quem Jesus estava falando aquelas palavras. O reino de Deus, ele já está entre nós. Agora, quando Jesus vai vir, é outra coisa, né? Assim ele fala, nem o Filho do Homem sabe, só o Pai. Prestem atenção no que Jesus fala sobre a questão do reino de Deus estar entre nós. Capítulo 17, versículo 20 de São Lucas. Os fariseus perguntaram um dia a Jesus, quando viria o reino de Deus? Respondeu-lhe, o reino de Deus não virá de um modo ostensivo, nem se dirá, eis-lo aqui ou eis-lo ali, pois o reino de Deus já está no meio de vós. Pacata, Jesus está falando dele próprio. Quem é o reino? Jesus é o nosso reino. Ele está no meio de nós, na presença da Santa Eucaristia. Ele estava no meio dos fariseus, na sua presença física. Prestem atenção como os textos das Sagradas Escrituras elas têm que ser interpretados pela igreja, minha gente. Pela igreja. Falarei mais um pouco sobre essa questão. Também falarei sobre a teologia da libertação que está dentro da nossa igreja, tendo suas ramificações crescendo. Falarei um pouco mais quando eu estudar um pouco mais sobre o assunto. Não falarei de uma maneira, né, na ignorância. Tenho que falar estudando, como eu estudei bastante esse texto de Lucas, capítulo 21, versículo 31 ao 32, para falar esse texto a vocês, que o estudo das testemunhas de Jeová está equivocado. Aquele texto ali falava da queda de Jerusalém, porque Jesus fala, antes que essa geração passe, prestem atenção no final do capítulo. É claro que o reino de Deus, a vinda de Jesus vai vir. Mas quando se fará isso?
Ninguém sabe, nem o Filho do Homem, só o Pai. Assim fala o nosso Senhor Jesus Cristo, que a gente fique bem atento. Nas aparições de Nossa Senhora de Anguera, ela deixa bem clara essa questão, né? Que houve o grande terremoto e a palavra de Deus fala que teve sim, que o véu do santuário se rasgou-se. E ela deixa bem claro que teve uma destruição, né? Aparentemente ali em Jerusalém, e como que o mundo estivesse acabando, né? Na queda do grande templo de Jerusalém, nos anos 70 após Cristo. Pois valeu, galera. Fiquem com Deus. Curtam o canal. Mais pra frente farei vídeos explicando sobre a TL e mais textos sobre os estudos das testemunhas de Jeová. Valeu, fiquem com Deus.